Ao fim de 2 dias de tentativas falhadas, a NASA deu ordem para que os astronautas a bordo do vai-e-vem Discovery desistissem da colocação em órbita de um satélite destinado a testar um novo método de fabrico de semicondutores para computadores. O problema deveu-se às dúvidas surgidas sobre a possibilidade de o satélite se estabilizar por si próprio. Esta era a mais importante experiência da missão de Discovery. O presidente Clinton esteve, entretanto, na sala de comando da NASA a falar pelo telefone com os tripulantes, fazendo votos para que a cooperação americano-russa no espaço prossiga e revelando, bem-humorado, que já tinha estado no simulador de voo espacial e tinha também feito a sua inscrição para astronauta, mas que ela ainda não tinha sido aceita. Eurico da Fonseca, boa tarde. Muito em boa que é tarde. que consistiu esta experiência? Bom, eu começo por falar da sua utilidade, para depois se compreender como é que tinha sido a experiência. A questão é esta. Quando se transmite uma corrente elétrica através de um condutor, essa corrente, sabe-se bem, encontra uma resistência. Que resistência é essa? É a de fluxo de eletrões que constitui a própria corrente, vai encontrar outras partículas dentro do fio condutor. E então choca contra elas e perde energia. E essa energia que se vai perdendo transforma-se em calor. É por isso que um fio elétrico aquece e até nos pode mesmo aquecer uma casa. Qual é a utilidade prática de uma experiência dessas? Vamos já falar. Agora, acontece isto. Há 2 maneiras de reduzir a resistência. Uma delas, já é muito falado, que é da supercondutividade, etc., é de se baixar tanto a temperatura do fio do condutor ao ponto de que, por assim dizer, os eletrões estão como se estivessem numa avenida, porque as outras partículas param, ou quase que param, e eles depois seguem o seu caminho à vontade e pode-se ter aquela corrente a circular sem resistência, praticamente. Isso tentando dar uma imagem, que é sempre difícil falar de ciência e tecnologia sem ter imagens a acompanhar. Isto é um bocado aquela imagem da Avenida da Liberdade, é a Avenida da Liberdade com o trânsito todo fluido a circular, não é? Com o trânsito a circular todo fluido à vontade, porque, cá está, aquelas coisas que costumam andar de lado, enfim, os outros que costumam ter à frente, está tudo parado, está tudo arrumado ao lado. E então passa à vontade. Isto é a supercondutividade. É a supercondutividade, mas exige, como eu disse, uma temperatura muito baixa. Ora, como exige uma temperatura muito baixa, é preciso fornecer energia para essa temperatura baixar. De maneira que se ganha por um lado, acaba-se por perder por outro, e só em casos muito especiais é que isso se usa de facto. Eurico da Fonseca, dê-me só um exemplo muito concreto, se possível, de uma aplicação prática dessa experiência. Se ela tivesse resultado, onde é que ela se poderia aplicar? Não, estas experiências tem-se feito. Mas uma das coisas que acontece é exatamente na questão de emissões, por exemplo, antenas de rádio que sejam ultra sensíveis. É a aplicação que tem de momento, porque estes materiais são os materiais muito especiais. São os materiais quase que de pó. São óxidos, são quase que pó, que depois é compactado e só se pode, o máximo que conseguiu até agora é uma espécie de lápis com cerca de 1 centímetro de comprimento, coisa assim. De maneira que só para esse efeito é que se consegue. Há muita teoria, muitos estudos, muito trabalho, mas as aplicações práticas são poucas. Inclusive tivemos aqui há tempos, creio que veio à televisão, falei com ele diretamente, que era o Prémio Nobel dentro desse assunto. E ficou satisfeito quando eu lhe perguntei as utilidades práticas e ele disse-me principalmente saber como é que os materiais se comportam, que há coisas muito esquisitas, mas as aplicações toda a gente anda doida e ainda nós temos. Ora, é por isso que aparece a outra solução. A outra solução que é que há substâncias, principalmente o arseniato de gálio, que se pode fazer, pode pôr em espessuras finíssimas, praticamente com a espessura de uma molécula, portanto o mínimo pode ser. Ora, parece impossível, parece um disparate, um contrassenso, que se vá arranjar um fio elétrico, chamemos-lhe assim em termos que toda a gente compreende, que em vez de ser mais grosso para passar a corrente à vontade, seja mais fino. Mas aqui acontece isto, é que se ele for muito puro, o arseniato, se não tiver impurezas lá dentro, é muito difícil o eletrão a passar e bater nas moléculas, etc. E então tem uma resistência muito menor. E então aí temos uma quantidade de aplicações que aquela energia que se perde toda em calor e tudo pelos fios elétricos pode ser poupada, pode ser evitada. E, independentemente disso, podem-se fazer componentes eletrónicos muito mais pequenos que os outros.
Pode-se supor, por exemplo, câmaras de vídeo muito mais pequenas que outras, pode-se supor supercomputadores do tamanho do computador de secretário vulgar, em vez de ocuparem salas inteiras, e pode-se pensar, já estou a falar já um bocado de ficção científica, não é? Mas não estamos longe disso, não estamos longe, quer dizer, não estamos tão longe como estávamos há 20 ou 30 anos, de conseguir construir computadores com a capacidade que teria um cérebro humano. E afinal, estamos tudo isso. Ora, esta experiência era para fazer a produção de arseniato de gálio no espaço. E no espaço porquê? Porque no espaço temos o vácuo. Vácuo a um ponto que na Terra não havia. É até interessante fazer uma pequena fuga, até porque isto foi uma experiência americana e russa, porque nem toda a gente sabe que os primeiros satélites russos, os primeiros satélites então soviéticos, não tinham, ao contrário do que acontecia, nenhum invólucro, as lâmpadas de rádio, as válvulas de rádio, não tinham nenhum invólucro, nem metálico, nem de vidro, por uma razão muito simples, é que eles tinham de trabalhar no vácuo. E o próprio vácuo já existia no espaço, de maneira que não precisava disso. Pois bem, mas este vácuo, agora, depois com os voos do Space Shuttle e tudo isso, descobriu-se que não era tão perfeito como se supunha. Não é perfeito na densidade. Não é essa a questão, isso é muito baixo. Mas as próprias naves lançam para o espaço, lançam em volta uma atmosfera, respiram, evaporam-se da tinta, evaporam-se dos próprios metais, há uma quantidade de coisas que acabam por ser impurezas. E então pensou-se, nós vimos ali o filme, viu-se no filme que tinha um disco, era um disco que apareceu, tal satélite era um disco. Ora, o que é que acontece? Isso acontece que esse satélite é arrastado pela nave, um bocado como nos navios se faz, também que se traz uma rede de arrasto, coisas assim, é arrastado, não é? Puxa, e então, atrás dele formava um vácuo, uma esteira de vácuo. E essa esteira de vácuo era aí que se ia fazer, vácuo perfeito, em princípio, e 10.000 vezes maior que o melhor que podia encontrar na superfície da Terra. E então era aí que se esperava ir fazer as tais ligas de arseniato de gálio. Mas aconteceu isto, é que não houve maneira de estabilizar aquele ia a reboque e, portanto, funcionava um bocado como um paraquedas, digamos. Embora deixasse o vácuo para trás, um bocado como paraquedas quando é puxado, por exemplo, por um automóvel de corrida, ou quando é puxado por um barco, quando são aqueles voos que se fazem em paraquedas, para dentro, em pente, depois, dentro e tudo isso. Mas o que há é ali, é que, afinal, apesar de tantos cálculos, apesar de tudo quanto se sabia jogar sobre o espaço, isto agora já é uma dedução minha, que não havia ainda a densidade dessa microatmosfera de tal ordem que pudesse sustentar aquele disco atrás. E então tiveram de desistir porque não era possível nem sustentar no espaço aquele disco, nem tão pouco manter o vácuo atrás que permitisse fazer esta produção. Isto é muito grave porque não nos vai, pelo menos de imediato, permitir fazer os tais aparelhos, dar este salto, principalmente na informática e também nos motores elétricos e tudo isso. Mas isso vai representar algum atraso na evolução do equipamento informático? De tudo. Um atraso enorme, evidentemente que o gálio é caro, mas como era finíssimo, é caro e raro, mas como é finíssimo, era muito pouco que ia ser gasto, de maneira que isto aplica-se a tudo quanto diz respeito à informática, a equipamento de científico, para laboratórios, etc., ao próprio motores elétricos, e eventualmente ao próprio automóvel elétrico, tudo isso para aí fora, porque ia reduzir imensas necessidades, até à economia mundial, porque isto ia reduzir de uma maneira imensa as necessidades de energia do mundo. Nós hoje todos discutimos se de fazer centrais elétricas, se de fazer centrais a carvão. Ora, suponha-se que amanhã se tinha a possibilidade de reduzir o consumo de eletricidade à 10ª ou 100ª parte daquilo que é hoje. Tudo isto ia mudar o mundo. Esta experiência ia ser um ponto de partida para uma grande reviravolta, ao fim e ao cabo. Era, e não foi. Além disso, foi uma decepção, até porque o presidente Clinton, por um lado hoje, brincou, porque este filme é de hoje, é mesmo esta notícia de hoje, brincou com o espaço e quis dizer que era um astronauta e tudo, reduziu tremendamente os créditos, o orçamento para a NASA, de maneira que há muito projeto em perigo, e mesmo a própria cooperação com a Rússia, apesar de tudo quanto ele diz, é difícil agora porque, ao contrário daquilo que se pensava, os Estados Unidos vão dar somente 100 milhões de dólares por ano à Rússia para a cooperação espacial. De maneira que com 100 milhões de dólares no espaço não se faz nada. Basta só dizer que hoje também foi lançado um satélite militar que permite retransmitir
através de uma antena com o tamanho de um guardanapo, transmitir diretamente para o espaço para qualquer local do mundo. E principalmente para o Pentágono, tudo quanto existe no mundo. Pois há vários satélites preparados para esse efeito e estes custam nada mais nem menos de 400 milhões de dólares cada satélite. Mas o facto de haver agora uma cooperação com a Rússia, isso não melhora as finanças, digamos assim, da NASA? Eles vão aproveitar, mas com 100 milhões de dólares para a cooperação da parte da Rússia vai ser muito difícil, até porque a Rússia o que tem é um grande foguete, que é o maior do mundo atualmente, que é o Energia, que cada lançamento custa muito mais que isso, mas muitíssimo mais, não é? De maneira que nem se pode estar a ver um lançamento por ano de um foguete como esses. De modo que, enfim, bem, a razão também é bom de explicar. A razão por causa deste problema com a Rússia é de que os senadores americanos, aliás o Capitólio, de uma maneira geral, estão muito desconfiados do que está a acontecer da Rússia e não querem tomar grandes compromissos. De maneira que não querem ceder muita tecnologia e, por um lado, há toda esta festa de ter havido um voo agora conjunto americano-russo, não está a ser acompanhada politicamente. E a este respeito, é que dizer uma coisa, não posso deixar de cumprimentar a Rádio Televisão, principalmente o Telejornal de domingo, por causa do seguinte, é que as agências e a rádio e tudo mais citaram que era o primeiro voo conjunto americano e russo que se fazia. Este agora da Discovery. Não é verdade, porque houve o voo do Apollo-Soyuz, em que chegou ao ponto que os astronautas americanos passaram para a nave russa e os da nave russa, soviética, nesse tempo passaram para a nave americana. Ainda há muita gente que se lembra dessa fase. Pois, mas não Fonseca, eu sei que ficar aqui a conversar consigo era pela tarde toda, mas imperativos do programa obrigam-nos a interromper aqui. Bastante para compensar noutras ocasiões. Então, muito gosto em tê-lo aqui. Boa tarde.